boa noite. A partir do Funchal, hoje extraordinariamente, por aquilo que se conheceu hoje da proposta do Orçamento de Estado e pelas reservas públicas do CDS-PP a este diploma, qual, na sua opinião, deve ser o sentido de voto do CDS? Bom, boa noite. Olha, deixe-me que diga que, antes de mais, eu gostava de poder estar hoje a começar este programa a comentar aquilo que sucedeu no Chile, pelo que nos permitiria, em termos de exaltação, do melhor que a natureza humana permite. Mas não. Estamos mais uma vez a falar de orçamento, compreende-se, contas públicas e, quanto a isso, relembrar um aspecto que me parece muito importante. Nós não levamos 5 meses de governação socialista, nós levamos 5 anos de governação socialista. Este já é tempo de balanço e, nesse balanço, aquilo que temos é necessariamente já a marca de uma governação falhada. Como foram sempre em Portugal todas as governações socialistas. Foi sempre assim, se recordarem. Com todos aqueles que foram os paradigmas de governação socialista, em líderes muito carismáticos e invocados, tantas vezes, até naquela que é tal da ética republicana, tivemos com o Dr. Mário Soares, o FMI. Com o engenheiro Sócrates, com o engenheiro António Guterres, o primeiro processo por violação do Programa de Estabilidade e Crescimento e Déficit Excessivo. Com o engenheiro José Sócrates, temos a recessão. Com os socialistas é sempre assim. E o que hoje temos em matéria de Orçamento de Estado é basicamente o preço da negação. É o preço da negação. Nós, durante 5 anos, tivemos alguém que, em debates parlamentares, em discussões de Orçamento de Estado, negou sempre todas as evidências. Viveu num mundo mais ou menos esotérico, onde, basicamente, porventura, pensariam se poderia definir a realidade por decreto. Só que a realidade é implacável. Não se define por decreto. E, por isso, este governo bateu sempre de frente, chocou sempre de frente contra a realidade. E todas as previsões de todos os orçamentos de Estado falharam. Eu, durante, enfim, as últimas semanas, fui ouvindo muitos comentadores nacionais e externos, inclusive europeus, a reclamarem a aprovação deste Orçamento de Estado. O que devo dizer, até no plano mais ou menos dialético, me causava alguma estranheza, porque isto equivalia a exigir a aprovação de um documento que se desconhecia. Ou seja, tem que se aprovar um documento relativamente ao qual não se tinha a mínima ideia. E equivalia até a outra coisa. O Durão Barroso foi uma dessas vozes, e foram várias vozes. Não estou aqui a particularizar nenhuma, todas as pessoas são inteligentes, sabem muito bem de onde elas vieram. A questão é, isto implica, entre outras coisas, uma presunção de confiança num Primeiro-Ministro que, em boa verdade, pelo seu passado e pela uma prática de 5 anos, só nos pode merecer uma presunção de desconfiança. Mas a ser assim, Nuno, porquê é que o CDS ainda não anunciou o sentido de voto neste orçamento? Porque o CDS quer ler o Orçamento de Estado, ver com o rigor que é suposto um documento desta exigência, exatamente aquilo que ele consagra, e na base disso, ponderadamente, decidir. Agora deixa-me que lhe diga uma coisa sempre. Tal qual, nos outros Orçamentos de Estado, este governo se enganou sempre porque ficcionava essa realidade. Este não deverá trazer-nos nada particularmente diferente, porque vamos cá uma coisa. Hoje tem as entidades internacionais relevantes a avaliar, nestas medidas que são propostas, um quadro futuro, próximo, recessivo. Mas tem um governo que diz que não. Tem um primeiro-ministro que diz que, apesar de tudo, vamos ter crescimento. Ora, se falha no crescimento, depois o resto tudo falha. Isto equivale a dizer que vamos ter outro orçamento que não vai ter nenhuma correspondência com a realidade. E, portanto, nós vamos aprovar o orçamento apenas porque é o fator externo que está em causa. É o da credibilidade do Estado português na praça internacional. Eu julgo neste momento que um dos principais fatores de falta de credibilidade do Estado português na cena internacional é exatamente este Primeiro-Ministro. E se este crescimento que antecipa acontecerá, apesar destas medidas, que todas as entidades nacionais e internacionais, especialmente o Banco de Portugal, dizem deverá trazer um quadro recessivo, falham, então vai falhar tudo o resto. Qual é a leitura que faz Vai falhar a receita, vai falhar o déficit, e para daqui a pouco tempo vamos estar a discutir outra vez um orçamento que era um exercício de fixação. Qual é a leitura que o Nuno faz da iniciativa de 4 representativos banqueiros junto do PSD interceder para que o orçamento seja viabilizado? Sabe, eu tenho todo o respeito por
todas as pessoas, mas não está de direito, quem governa não são os banqueiros, salvo de respeito. Não é? São mesmo os titulares de cargos políticos eleitos que mandam num Parlamento que é democrático. E, portanto, acho normal que, enfim, responsáveis políticos ouçam todas as pessoas. Espero que o juízo seja basicamente próprio. E Sandra, quero-lhe só, para que se perceba o que é que isto também está em causa, enfim, trazer à memória, de resto recentíssima, estou a falar de um livro que acaba de ser publicado, um dado que mostra bem o que acontece em Portugal. Foi um livro publicado agora por um juiz jubilado do Tribunal de Contas, o Dr. Carlos Moreno, que nos dá conta de que o endividamento não orçamentado das parcerias público-privadas e concessões rodoviárias é de cerca de 50 mil milhões de euros. 50 mil milhões de euros. Nós estamos a falar de cerca de 1/3 do PIB. 50 mil milhões de euros. E é com, enfim, contas assim tratadas, com despesas, endividamento não orçamentado deste montante, desta natureza, que depois nós queremos de boa fé discutir documentos orçamentais que nos trazem alguma realidade diferente.